Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Sou o professor Antônio Lira e esse é o curso Compreendendo o Livro do Apocalipse. Estamos no módulo 4 e essa é a aula 2. Bom, na aula passada eu falei sobre a crença judaica das eras, como os judeus acreditavam em duas eras. Eles criam no presente século, e o presente século é mau, cheio de maldade, adultério, prostituição e morte. E eles acreditavam que este século, ou esta era, iria ter fim, iria terminar, e viria uma nova era de paz e de prosperidade sob o governo do Messias. Bom, nessa aula eu estarei mostrando para você como vai acontecer a transição das eras, como essa era má vai chegar ao fim e como vai chegar essa nova era de paz e de prosperidade prometida nos profetas. Bom, eu quero te mostrar então que o judeu também acreditava que apenas Deus poderia colocar fim nessa era má. Nenhum homem teria poder para poder colocar fim nessa era má, nesse presente século que é mau. Apenas Deus poderia intervir no curso da história com sua mão e mudar a sorte da humanidade, fazendo chegar essa nova era de paz e de prosperidade sob o governo do Messias. Então, para essa era má ir embora somente com uma intervenção divina. E eu quero te mostrar aqui essa intervenção acontecendo, como ela se dará. Bom, então eles acreditavam na era presente e também na era vindoura. Eles acreditavam que a humanidade iria passar na transição das eras pelo pior momento da sua existência. Eles acreditavam que os poderes do céu seriam abalados e que as forças da natureza iriam se voltar contra o homem em uma intensidade jamais vista. Fomes, pestes, terremotos, pragas, doenças, cataclismas, tudo iria se voltar contra o homem em uma escala jamais vista. Nós conhecemos esse período na Bíblia como tribulação, e nós já sabemos que vai durar 7 anos. Então, a transição das eras é o que conhecemos como tribulação, ou o dia do Senhor, ou também o dia da ira. Então, entre uma era e outra, haveria um intervalo definido de tempo de 7 anos. E esse período aqui seria um momento muito difícil para quem estivesse vivendo aqui nesse período. Tudo isso já tinha sido mostrado nos profetas do Antigo Testamento e repetido também por muitos profetas no Novo Testamento. Entre uma era e outra, haveria um período de tribulação que duraria 7 anos, um intervalo de tempo. Ok? Eu quero te mostrar que Pedro, o apóstolo, ele cita a passagem das eras e ele cita também esse intervalo de tempo que conhecemos como tribulação. Veja, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem seriam atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O apóstolo Pedro cita o dia do Senhor, ou o período da tribulação, e ele vai aqui dizendo como as obras que existem, os elementos vão se desfazer abrasados, vai haver cataclismas. Ele mostra, que esses elementos abrasados irão se derreter. E também ele fala, além de falar desse intervalo de tempo, que evidentemente está se referindo aos eventos da tribulação, ele também fala sobre novos céus e nova terra, ou seja, a era vindoura. Então, mesmo aqui, ele está citando o período da tribulação, que é um intervalo de tempo, e ele também cita a era vindoura. Eu quero também te mostrar
que esse tipo de crença em duas eras não veio de graça na mente e no coração dos judeus. Eles criam em duas eras porque leram nos profetas, não é? Eu vou deixar aqui algumas passagens para você anotar e ler depois. Essas passagens aqui mostram claramente as duas eras e o intervalo de tempo. Isaías 2, do 12 ao 19, Isaías 51, versículo 16, Isaías 65, versículo 17, Isaías 66, versículo 22, Daniel 7, do 13 ao 14, Daniel 9, do 24 ao 27. Bom, dito isso, surge aqui uma pergunta. Será que nós conseguimos ver a divisão das eras no livro do Apocalipse da mesma forma que os judeus viam? Como que eles viam? A era presente, o intervalo de tempo e a era vindoura. Será que nós vamos ver essa mesma composição no livro do Apocalipse? Bom, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, é exatamente o que vemos. Nós vemos a era presente, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Vemos também o intervalo que conhecemos como tribulação, ou dia do Senhor, que vai do capítulo 6 ao 18. Vemos também a intervenção divina alterando o curso das coisas nos capítulos 19 e 20. E vemos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, se cumprindo nos capítulos 21 e 22. Observe que, como os profetas do Antigo Testamento viam a divisão das eras, da mesma forma, os escritores do Novo Testamento viam a divisão das eras da mesma maneira. E também o escritor do Apocalipse divide o livro de acordo com essa visão, com a visão de duas eras e o intervalo de tempo. Então, a chave judaica das eras é uma chave muito importante que vai te fornecer uma visão panorâmica para que você possa interpretar o livro do Apocalipse. Na próxima aula, estaremos utilizando essa chave, a chave judaica das eras, em um texto do livro do Apocalipse. Iremos fazer um exercício juntos, na prática, ok? Bom, então andem no Espírito, vivam em amor, um forte abraço, até a próxima aula. Shalom.